Boa noite, hoje é domingo, 19 de outubro de 2025, às 20 horas e 9 minutos. Eu tô aqui visitando meus pais, então tô num lugar diferente. O computador é o mesmo, uma adaptaçãozinha no ambiente só. E tava dirigindo, e quando você dirige na estrada, você percebe aquelas pessoas que é, querem cortar você pela direita no meio de um congestionamento, né? Aí você fica pensando o que essas pessoas têm na cabeça, né? E hoje, então, eu resolvi falar sobre o tema do super-humano. Porque eu tava também conversando com um amigo, né? Que é pai de um amigo. E aí ele tava falando sobre robôs. Que eu tava vendo, mandei o vídeo de um robô que dá um backflip na parede, né? Aí ele me mostrou um, um boneco de ventríloco e uma música, né? E falou assim: por enquanto só o ser humano cria isso, né? Então, eu pedi pra Gemini, Nano Banana, gerar essa foto aqui. Que eu não sei se vai mostrar aqui na tela, né? Onde tá meu mouse? Não vai mostrar com o mouse, mas enfim, vai mostrar essa foto de Ícaro, né? Eu falei assim, gere uma foto de Ícaro com as asas dele sendo hélices de drone. Porque na mitologia, Ícaro queria se aproximar dos deuses, então ele e o pai dele construíram essas asas de cera, e quando ele chegou perto do sol, as asas queimaram e ele se queimou, né? Então, assim, o tema do super-humano é muito comum desde a mitologia. Aí, eu acho que Nietzsche deve falar que o ser humano deve se superar através da razão, né? Não cheguei a ler Nietzsche, mas o pessoal comenta bastante. Deve ter até um termo dele, tipo super-homem, né? E a segunda foto ali, eu pedi para fazer uma referência à Fundação, os telepatas da Fundação, porque Isaac Asimov fala muito sobre a, a intuição. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. A gente já volta a conversar ali. Lembrei desse filme de 2014, da Lucy, onde a Scarlett Johansson ela recebe algum tipo de implante, eu não lembro, alguma coisa que os traficantes põem nela assim. E no final que ela começa a ter uma super inteligência, usar 100% do cérebro, e no final ela vira um pendrive. Tem um monte de foto aqui, ó. Parabéns, Scarlett, e um pendrive, assim. Aqui, ó. Lucy, é você, né? Então todo mundo associa a Scarlett Johansson ao pendrive nesse filme, porque ela tem tipo todo o conhecimento do mundo e no final ela deixa de ser um ser humano, ela se torna essa massa que se torna literalmente um pendrive. Esse filme acho que é de 2014. Recomendo que assistam, né? Aproveitar o final de semana. E também tem esse filme que eu assisti que é de 2011, Limitless, com o Bradley Cooper, Sem Limites, né? Que ele usa uma espécie de droga que ele usa 100% da capacidade do cérebro. E se você lembrar do filme do Homem-Aranha, que o Duende Verde, ele, o pai dele, né, o William Dafoe e o filho dele, eles trabalham para o governo para criar um contrato de um super-humano, né, que é tipo um super soldado. Então, um soldado que tem super força, super agilidade, não tem medo. Isso daqui é baseado no que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Os soldados da Alemanha, eles usavam metanfetamina, eles conseguiam marchar por 2, 3 dias seguidos. Tava vendo um documentário que acho que a Alemanha comprou do Japão a receita a patente, né, da metanfetamina, acho que foi a Bayer, da metanfetamina. A gente tem preguiça de articular. Então, esse que como eu falei pra vocês, é um tema que vem da mitologia até os dias de hoje, né? E estamos voltando agora com essa questão das inteligências artificiais, do Neuralink, né? Então, por enquanto, eu só tenho autorizações para fazer implante em pessoas tetraplégicas, paraplégicas, que ajuda ela a recuperar o movimento. Mas eu não duvido que, pela questão de concorrência e lucro, muitas pessoas vão estar pedindo esses tipos de implante para se sobressair no trabalho, né? Não acho que vai ser uma coisa tão intrusiva. Eu acho que a tecnologia vai evoluir, que vai ser tipo um adesivo. Você só cola um adesivo, ele vai ser capaz de ler e enviar sinais elétricos, né? Inclusive, a Meta tinha lançado uma pulseira que você consegue controlar a interface neural. Então a gente vê que é um tema bem comum, assim, né? Porque na lógica capitalista, né, de produtividade, de lucro,
Todo mundo quer descobrir um jeito de durma menos horas, trabalhe mais horas, aprenda mais rápido, aprenda mais línguas estrangeiras. Você vê os pais colocam os filhos na natação, no futebol, no judô, no jiu-jitsu. Não, raramente um vai colocar em tudo, né? Mas vocês estão me entendendo, né? E a pessoa faz uma faculdade, duas faculdades, uma pós-graduação, duas pós. E isso é interessante porque cria uma corrida assim, porque alguns cargos são limitados. Por exemplo, um presidente da República só tem um presidente, né? Por vez. Então, quando você tem uma competição tão grande assim, acontece um fenômeno que nem você vê, por exemplo, em Curitiba, você vê que muitos supermercados não estão conseguindo preencher vagas de emprego, né? Porque o pessoal não quer trabalhar mais nesses empregos. Aí tem o caso de tá tendo imigração. Quem está em Curitiba notou que metade dos funcionários já nem são nascidos no Brasil, né? Que nem falei nada contra, mas é quando você percebe que a sociedade está mudando. Eu vi esses dias que um em cada quatro jovens, eu não lembro se era 18 ou 24 anos, é nem, né? Nem estuda, nem trabalha. E na verdade, o nem original não estuda e não trabalha, mas no sentido assim, tipo, e também não tá nem se preparando, né, para trabalhar, porque às vezes a pessoa já se formou no ensino médio e está estudando para um concurso, alguma coisa assim, na educação formal, mas educação. Enfim, é um número alarmante, não tem vaga de emprego para todos. A gente sabe que a tendência com a inteligência artificial é reduzir essas vagas de iniciantes, que nem eu dei uma passada no shopping ontem, eu vi ali no cinema, já não tinha ninguém, né, no caixa, tudo automatizado. Já comentei isso num vídeo do ano passado, ou antes até. Então a gente percebe assim que se antigamente nossos avós, bisavós, eles eram analfabetos ou tinham um ensino básico e eles tinham um emprego, conseguiam sustentar uma família e ter uma vida bacana, hoje a gente tem diplomas e pós-graduação e nem garantia de emprego, né, com tendência de que piore os empregos, né? E isso leva as pessoas a quererem se tornar mais super-humanos ainda, né? Então as pessoas hoje em dia você pode ver que elas querem viajar para 20, 30 países, querem comer todo tipo de comida, querem experimentar de tudo, né? E assistir todos os filmes, todas as séries, é uma vida excessiva. Pouco se fala na vida sobre o silêncio, né? Se, por exemplo, você é um músico, né? Você sabe que você vai compor uma música, não é só as notas que fazem parte da música, né? O silêncio também faz parte. Então a gente vê ali, eu lembro nas aulas de história que eles falavam assim, nos tempos feudais, eles tinham um sistema de rotação da plantação. Eles plantavam por alguns anos, eu não sei se era 7 anos, 6, 7 anos, deixavam um ano a terra descansar para recuperar a fertilidade. A própria Bíblia vai falar, né, que no sétimo dia Deus descansou, então você tem que guardar o sábado e descansar. E hoje em dia nós temos a discussão da escala 6 por 1. Então as pessoas já trabalham 6 dias na semana e, que nem falei, sem contar o por fora, né? Que um trabalho extra, um estudo extra. E tem essa divisão. Alguns jovens olham para isso e falam assim, Ih, tá muito difícil, nem quero tentar. Por isso que tem os neném, né? Eles falam assim, é tão difícil que não vale a pena, né? E na Coreia do Sul esse problema é grande, no Japão também. Questões de bullying, né? Porque a pessoa se sente, a autoestima da pessoa vai ser afetada, né? Porque se a gente constrói uma sociedade que a sua estima vai ser baseada nos seus cargos, nas suas posses, né? Então você tem um efeito sombra. Algumas pessoas vão lá, se esforçam bastante, elas conquistam aquilo e elas têm um prestígio social, mas o preço disso é a pessoa querer se esconder e ter medo quando ela não tem, né? Eu estava até lendo um artigo hoje, acho que na Folha, de lobby, né? Eles falam sobre morte assistida, eutanásia, aí a pessoa falou assim, a pessoa está viva, mas a biografia da pessoa acabou. É como se fosse dizendo assim, você é um ator famoso, um jogador de futebol famoso, aí você não pode mais ter aquela vida que você está acostumado, então a pessoa perde para morrer. No texto eles não falavam disso, mas no fundo é isso, né? É a pessoa dizer assim, não, eu não quero mais viver, né? Eu quero viver só do meu jeito, a biografia, né? Eles estão atrelando a vida ao status, não à biologia. E para muitas pessoas é isso, né? Se você não tem um emprego, não tem um diploma, mas como eu costumo dizer muito, como a IA nivela o conhecimento, o, a informação fica barata, é muito fácil até acessar o conhecimento. Você não tem como você ter esse status mais, né? Você não tem mais exclusividade. Cada uma pessoa vai ter um especialista no bolso. Eu tava vendo um vídeo ontem de uma menininha chorando que ela tem um aparelho de ar. Isso foi lá na China. Deixa eu ver se eu encontro aqui nesse YouTube.
ela tem um aparelho de IA rodava com DeepSeek, né? E esse aparelho quebrou. Acho que chamava DeepSeek Girl, alguma coisa assim. Girl Crying DeepSeek. E aí ela tá chorando. 你不会再开机了。那在姐姐还能说话的时候，让姐姐最后教你一个英文单词好不好？Memory 是记忆的意思，姐姐会永远记得和13在一起的快乐时光。但是我还 Então a gente tem uma. Ah, eu mostrei o vídeo e não tava 你不 compartilhando a 会 tela, 再 peço 开 perdão. 机了。Aqui. 那在姐姐还能说话的时候，让姐姐最后教你一个英文单词好不好？Memory 是记忆的意思，姐姐会永远记得和13在一起的快乐时光。Peço desculpas pelo erro técnico. Então, acontece o seguinte. é, Lá na China, as crianças, os pais, classe média mesmo, você compra um aparelho para sua criança estudar, que é um companheiro de IA. Ela conversava, aprendia palavras. Quebrou, ela teve uma. Então, assim, não é uma pessoa real, é IA, né? Mas ela se sentiu ferida realmente nos sentimentos dela, para ela como perder um amigo. Imagina como que o cérebro dela vai estar configurado. Ela está acostumada a interagir com não humanos. Não estou falando de animais aqui, não de cachorro e gato, né? Inteligências não humanas. E aqui no Brasil a gente está discutindo se deve ou não, lá eles estão fazendo. Então, assim, isso gera uma corrida, né? Tipo a corrida armamentista. As pessoas falam, tá, ser um pai de classe média alta. Esses dias mesmo um amigo meu, que ele mora na Índia, ele, por ser programador, ele é da classe super alta, né? E aí ele mandou uma carta aberta para a escola reclamando do currículo da escola, dizendo que o currículo estava atrasado, ele estava indignado. Então, assim, se um pai de classe média alta, olha isso e fala assim, poxa, lá na China eles estão se preparando, já estão usando IA, eu quero que meu filho use IA. Então vai ter essa corrida para as pessoas se tornarem o super-humano. Só que, como eu costumo dizer assim para as pessoas, vamos olhar com um olhar crítico. A IA, ela te deixa acomodado, porque quando você não tem uma IA, você quer fazer uma pesquisa, você tem que se esforçar. E aquela questão de você se esforçar, você ir atrás, pesquisar, da sua força de vontade, te movimentar, isso vai te dar confiança, porque você vai conseguir um resultado, vai ficar confiante e vai crescer a sua confiança. Então, note quando. Já notaram quando tem uma pessoa com mais prestígio, inteligência, e uma que tem menos? O que que acontece? A pessoa que tem menos, comportamento primata, ela fica quieta. Ela tem medo do que a outra pessoa vai pensar dela e vai ser julgada. Então, na minha opinião, quando você usa muito a IA, você vai ter medo de dar a sua opinião. Então, a opinião da IA é A sua opinião é B. Você vai ficar com medo, vai falar assim: ah, eu sou só um humano, a IA tá certa, eu vou concordar com A. Geralmente a IA vai estar certa, mas e se ela estiver alucinando, se ela estiver incorreta? Então, isso vai minar a confiança da pessoa. Também vai gerar um esquecimento, como eu dou exemplo sempre das agendas de telefone. Antigamente nós sabíamos os números, hoje a gente não sabe mais, porque não é importante, já está guardado no celular. Então, se a gente vai crescer na escola, fazendo os trabalhos de escola, usando no dia a dia a IA para tudo, o que que vai sobrar para nós? Nossa memória vai ser afetada, né? Algumas coisas nós vamos aprender, né? E outras não. Então, antes de continuar, eu queria falar assim, então, aqui, o que que é a característica que a gente considera um super-humano, né? Tirando essa parte da IA, porque a gente vê que ela pode ser de dois gumes, ela vai ajudar e vai atrapalhar. Você tem uma memória quase perfeita, ou seja, se alguém falar alguma coisa, você não esquecer. E se você aprender alguma coisa, você não desaprender. Você tem um sono super perfeito otimizado, uma alimentação otimizada, o máximo de força física, que você fosse capaz de se comunicar em todas as línguas, que você tivesse todo o conhecimento básico das ciências, matemática, química, biologia, que você tenha facilidade em aprender, né? Que você seja bom em esportes, seja bom em música. Então, isso seria um conceito de super-humano que a gente poderia pensar que a IA te ajudaria a alcançar, né? Mas com um grande preço da sua humanidade, né? De se tornar um pendrive praticamente.
Mas aí, em contrapartida, eu apresento o conceito no Fundação, né? Que eles têm um conceito dos mentalistas, que eles têm um poder intuitivo enorme. Então, o Isaac Asimov, ele fala assim que assim, ao invés de, imagina assim, que a nossa sociedade, né? A gente é ensinado a ignorar a natureza, né? Colocar os pés no chão, ir para a natureza, descansar e viver em harmonia com o ciclo solar e tudo mais. A gente é ensinado a estudar até depois de noite, acordar antes do sol nascer e tudo, e ganhar muito dinheiro. Mas se você viver em harmonia com a natureza e desenvolver a sua mente, e você desenvolver seus poderes psíquicos, né? É o que a gente chama de paranormalidade. Então, assim, sei lá, telecinese, mover objetos, telepatia, transmissão de pensamento. E que ele comenta da intuição. A intuição seria essa capacidade de você chegar numa resposta sem raciocinar. E até eu diria mais assim, né? Você conseguir achar uma resposta que às vezes o raciocínio é o contrário do que o raciocínio diz. Às vezes o raciocínio chega num paradoxo, ele acha que aquela é a resposta correta. A sua intuição fala, não, vai por esse caminho, parece totalmente um contrassenso e tá certo, né? Então, assim, ainda vence os pontos cegos da razão, porque a razão não resolve tudo. Então, eu venho trazer essa reflexão hoje sobre o super-humano, quando todos querem. Todos não, né? Que nem eu falei, tem os nenéns, né? Mas muita gente quer ter uma vida melhor, quer se superar. Como comecei contando exemplo, você tá numa estrada congestionada, chovendo, o cara quer ir a 100 por hora costurando. Aí vai lá, capota o carro, bate, se machuca, mata alguém e dá todo o prejuízo, né? Porque ele quis ser um super-humano. Ou o cara que dirige, tá com sono também. E a gente vê assim, também cria conflitos nos relacionamentos, né? Tipo, você quer ser um super-humano, aí você afasta todos os seus amigos de você, ou se afasta dos amigos, se afasta das pessoas, da natureza, deixa de comer as coisas que gosta, come só lá frango com batata doce todo dia por muitos anos e começa a tomar bomba, remédio. É, os exemplos não faltam, né? Então, assim, a gente tem esse problema, né, de querer ser um super-humano ao custo da nossa humanidade. Inclusive, como eu falei, assim, pessoas querendo às vezes fazer implantes neurais e tudo mais. Mas esquece de cultivar que essa questão de que o ser super-humano seria ter esse acesso ao paranormal, né? Telecinese, telepatia, adivinhar o futuro e tantas coisas mais. Não há necessidade de a gente encher o cérebro de informação, né? Num sistema falido como o nosso capitalismo. Por que eu digo falido, né? Porque se você tem um em cada quatro jovens não trabalha, a natalidade caindo, as pessoas não casam, quem casa separa, não tem filhos, crianças tristes, 100 mil pessoas morrendo com vício de não é metanfetamina, opioides lá, né? Acho que é fentanil, lá nos Estados Unidos e Canadá, dá 100 mil por ano. No Brasil tem uns 50 mil que morrem de acidente de trânsito e 50 mil que morrem de assassinato, mais ou menos. As guerras que estão acontecendo por aí. Então você olha e fala assim, puxa, é um sistema falido, né? Aí há uma oportunidade para melhorar, né? Melhorar muitas coisas, otimizar processos, mas que nem eu falei assim, ao mesmo tempo você tem que ver se isso não está custando a sua humanidade, né? Um detrimento do desenvolvimento de outras habilidades, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Ícaro, né? Que ele quis se igualar aos deuses, se aproximar deles, o sol foi lá e queimou as asas dele, e ele caiu, né? Então é isso, muito obrigado a todos, uma boa semana. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e veja que eu tenho postado bastante vídeos. Vou continuar postando a série de vídeos de Hub, mesmo aqui na casa dos meus pais. E muito obrigado a todos.